partir de agora, estamos gravando, viu? E o propósito mais importante que nós temos é o meio pelo qual Deus se revela a nós, nos trazendo o plano da salvação. Então, vamos partir para os slides. Já estamos com 4 pessoas. Vamos para os slides. Ou melhor, para a apostila, né? Que nós vamos estar falando a respeito aqui dos assuntos de hoje. Só localizar aqui. Os irmãos conseguiram ver aí a apostila? A Bíblia como revelação? Está dando para ver. Amém. Então, mais uma vez, paz e graça a todos. Então, vamos lá. Nós falamos na aula passada sobre alguns assuntos muito interessantes, né? Nós falamos sobre as falsas teorias a respeito da inspiração bíblica. Tem muito aqui, não falta teoria negacionista a respeito da criação, da revelação. Falamos também de revelação, inspiração e iluminação, que é os pilares das Escrituras, né? E o capítulo todo nós falamos sobre como a inspiração das Sagradas Escrituras, né? Que é tudo isso aqui, ó. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Os irmãos se lembram que nós falamos bastante a respeito desses assuntos. Vamos voltar aqui. E falamos também sobre as evidências externas da inspiração bíblica, coisas que são fora do contexto bíblico, que nos dá também a certeza que a Bíblia é inspirada por Deus. E hoje, o assunto que nós vamos abordar é esse aqui. Ó. Começa aqui no capítulo, no item 4. A Bíblia como revelação. Nós já falamos que a Bíblia foi revelada por Deus e Deus ele revelou aos homens o seu desígnio, né? Ele revelou aos homens ali a sua intenção. E Deus se revelou através da revelação geral, que é na criação, né? Na criação de Deus. Isso também nós já falamos, e até em outras aulas anteriores, nós já falamos bastante a respeito disso. Essa teologia da revelação geral de Deus, ela tem um nome de teologia natural, e é Deus ele se revelando aos homens através da natureza, através da criação. Iremos falar também da revelação especial. Em outros momentos também nós já falamos, né, dessa revelação especial, que é a teologia bíblica. Revelação especial é a teologia bíblica. Quando nós estudamos a Bíblia, nós estamos estudando a teologia bíblica. É a forma que Deus se revela através das Escrituras, né? Que é essa revelação de Deus escrita, que Deus fez com que os homens escrevessem. Então, isso está tudo tranquilo aqui para a gente entender. Esses dois tipos da revelação de Deus, a revelação natural, né, que é a revelação especial, a teologia natural, que é também chamada de revelação geral, e a teologia especial, a revelação especial, que é chamada de teoria bíblica. Mas há um outro aspecto também que Deus se revelou ao homem. É o aspecto do interior da pessoa. Deus se revelou ao homem também no coração.
Quando uma criança nasce, que ela começa a entender, ela já tem a percepção de que há um ser fora, transcendente, que dá os ditames, né, de como que ela deve se comportar. Já existe, né? É só você se lembrar de quando você era criança, você já tinha noção que existia um Deus. Você ainda não conhecia nada sobre a revelação geral e provavelmente também não conhecia nada sobre a revelação especial que é a Bíblia, mas no seu coração você já tinha. Existe um ser maior do que eu, que é um juiz que irá julgar todas as minhas ações. Então já está no coração de todos os homens. Pode ser a pessoa mais perversa que for, ela já tem dentro do seu coração essa percepção de que existe um ser que é além dela, maior do que ela, e vai julgá-la. É claro que tem algumas pessoas que têm problemas, né, psicológicos, né, alguns problemas que são consideradas pessoas que nem loucas, e ela não tem muito essa percepção. Ela não tem muito essa percepção de estar de um Deus que está acima de um ser que está acima de tudo. Mas a maioria das pessoas tem. Mesmo aqueles psicopatas, eles têm essa percepção. Só que eles ignoram completamente essa questão e cometem os seus crimes, né? Uns crimes, muitas das vezes, premeditados, com intensa crueldade. Porém, existe dentro dele, dentro de todos os seres humanos, essa percepção que há alguém, que há um ser superior, que esse ser que detém o poder de julgar as ações deles, né? Então, todos nós já nascemos. Essa é uma outra maneira que Deus se expressa ao homem. Tem uma expressão em latim chamado sensu divinitatis. Essa expressão em latim nos mostra a condição de que dentro do coração do homem tem esse senso, né? O senso divino, que existe um ser divino acima de todas as coisas, que ele vai castigar as coisas erradas e também vai, vai agradar das coisas corretas. Esse senso divinitatis está dentro de todas as pessoas. Todas as pessoas têm esse senso. Deixa eu só permitir aqui. Bom, agora, nós como crentes do Senhor, nós observamos todas as três condições. Nós conseguimos observar todas elas. Nós conseguimos observar a grandeza de Deus na sua criação, que é a revelação geral. Nós conseguimos observar Deus na sua revelação especial, que é a Bíblia Sagrada. E também nós conseguimos observar Deus, ou melhor, sentir Deus no nosso coração, no nosso interior. Porém, há uma diferença. Somente aqueles que são separados para Deus, que são de Deus, que são aqueles que são chamados para fazer parte da família de Deus, que têm a condição de perceber Deus através da Escritura, através da teologia bíblica. Somente os escolhidos têm essa condição. As outras duas, tanto no coração de cada um de nós e na revelação geral, as pessoas indistintivamente têm essa percepção. Mas aqui, a revelação especial é somente os eleitos, somente os que crerem têm essa percepção. E aqui todos nós que cremos na Bíblia Sagrada, então nós sabemos que Deus se revelou também através da Bíblia. Para os outros, não, ele se revelou através da natureza e através de
internamente no coração de cada pessoa. Para nós, a revelação especial, a teologia bíblica, demonstra também a revelação de Deus. A diferença é essa. A diferença básica entre aqueles que são crentes, né, no Senhor Jesus Cristo e os não crentes é essa. E nós acreditamos na revelação especial de Deus. E essa revelação especial, que é o tema do nosso estudo, é que nós estamos estudando aqui na matéria de bibliologia. É essa revelação especial. Deixa eu ver aqui. Existe também, aqui tem alguns textos, né, bíblicos que falam que, pois em tudo quanto outrora foi escrito, para nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Aqui, Romanos 15, 14, nos diz que tudo que foi escrito foi para servir de entendimento para nós. Tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, o que nós temos que entender a respeito desse versículo aqui? Lá no Antigo Testamento, houve a história do povo de Israel. O povo de Israel, ele cometeu vários erros, vários equívocos. E nós temos hoje, de uma forma privilegiada, a história de Israel ensinada na Bíblia. Então, nós vamos ler a Bíblia e buscar não errar naqueles pontos que o povo de Israel errou. Nós temos o exemplo deles, do que eles fizeram de certo e de que eles fizeram de errado. Então, para isso também é uma das situações que nós temos que entender, é que a Bíblia também serve para nos de exemplo a ser seguido. Entre outras maravilhosas condições que nós temos que ter, saber a respeito da Bíblia, essa aqui é uma delas, que serve também de exemplo. Nós vamos ler o que aconteceu com aquele povo e tirar de exemplo a nós, para nós não cometermos os mesmos erros, né? Aqui que está o problema sério, porque muitos não levam a sério os exemplos citados na Bíblia Sagrada. Muitas pessoas nem leem a Bíblia Sagrada. Nem sabem que os erros que o povo de Israel cometeu, os acertos que eles cometeram, né? Nem faz conta disso. E passa a cometer os mesmos erros que o povo de Israel cometia. Os mesmos erros. Essa é uma questão que nós temos que analisar e refletir sobre isso. Nós temos que ter o entendimento e o conhecimento do conteúdo das Escrituras, para nós não cometermos os erros lá dos antepassados, lá dos povos antigos. A Escritura nos ensina isso, a não cometer esses erros novamente. E aqui também, o Deuteronômio 29 e 29 também nos demonstra que há coisas que Deus quis nos revelar. Há coisas que é mistério de Deus. Deus não quis nos revelar. Então, essa revelação especial de Deus, não fala tudo a respeito de Deus. Não nos revela tudo. Muitas coisas ainda estão ocultas a respeito da pessoa de Deus, porque ele não quis se revelar a nós. É por isso que tem tantas coisas que a gente busca compreender através da razão, e a razão não nos dá essa condição de compreensão. Porque muitas das coisas são mistérios de Deus. Por exemplo, nas Escrituras aqui, eu vou citar 2 mistérios que nós buscamos, mas na nossa condição que nós estamos hoje, nós não conseguiremos entender esses mistérios. O primeiro, que é um mistério clássico, que é o da Trindade. Nós não podemos entender a Trindade.
Um Deus, uma essência que subdivide em 3 pessoas. Para a nossa razão, isso é impossível de entender. Ou então, a outra situação que tem aqui na Bíblia, que é um mistério que está em... Um dia Deus pode até nos revelar, mas, por enquanto, nós não temos essa condição. É da dupla natureza de Cristo. Cristo é uma pessoa que tem 2 naturezas, uma natureza divina e outra natureza humana. No linguajar mais popular das igrejas, diz que ele é 100% homem e 100% Deus. Então, veja bem, nós não temos a capacidade intelectual de entender esse mistério. Outro mistério também que existe é o mistério da soberania de Deus e também da responsabilidade humana. Há muitos versículos, passagens bíblicas, que falam que Deus é a fonte da salvação para todos nós. A salvação vem dele. E há muitos outros versículos bíblicos que dizem que nós temos que buscar a salvação. Aí entra um paradoxo. Ou a salvação é Deus que nos dá, ou a gente tem que buscar a salvação. Qual que seria? São 2 verdades contidas nas Escrituras. Isso também é um mistério. Essas verdades estão nas Escrituras. Foram reveladas 2 situações. A soberania de Deus e a responsabilidade humana. O interessante é que, muitas vezes, a soberania de Deus se revela através de sua soberania, e no mesmo versículo tem a responsabilidade humana. No mesmo versículo tem essas 2 verdades que até então parecem ser contraditórias, mas não é. É um mistério. Esse mistério um dia nos será revelado, porque até o momento nós não temos essa capacidade de estar entendendo esse mistério. Então, há coisas na Bíblia Sagrada que são de fácil entendimento, mas há coisas que são reveladas que não são reveladas. Igual aqui Deuteronômio 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Então, há situações que é para nós entender com até uma certa facilidade, mas tem coisas que não. Tem coisas que Deus guardou para ele. E no devido momento, ele irá nos revelar. Então, esses exemplos aqui, irmãos, tem em toda a Bíblia. A Bíblia fala dessas verdades, principalmente no que diz respeito aqui à soberania de Deus e à responsabilidade humana. A Bíblia fala dessas 2 verdades. Estão contidas na Bíblia. Agora, você pensa bem, se você ir na igreja pentecostal, o pastor que estiver pregando lá, você pode observar, se o pastor pentecostal, ele vai enfatizar o quê? Ele vai enfatizar a responsabilidade humana. Ele vai pregar mais sobre a responsabilidade humana. Já, se for uma igreja reformada, você observar a pregação lá do pastor, o que vai acontecer? Ele vai enfatizar a soberania de Deus. Os 2 estão certos. Os 2 estão certos, porque tem essas 2 verdades nas Escrituras. A soberania de Deus e a responsabilidade humana. Então, passam a observar isso nas pregações, seja mais atentos a isso nas pregações, você irá perceber facilmente. Né? Facilmente. Então, deu para entender aqui essa questão aqui do Deuteronômio 29. Aqui está um outro porém. Quando existe um conhecimento na Bíblia revelado, muitos líderes
e professores, eles usam o seguinte, para encobrir a sua falta de conhecimento, e fala assim, ó, Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor e as reveladas a nós e aos nossos filhos. Mas, às vezes, as coisas, o que a demanda que chegou para ele está revelada nas Escrituras. Aí, como ele tem um desconhecimento, ele vai e usa Deuteronômio 29, 29 para disfarçar a sua falta de conhecimento. Então, aqui, essas coisas reveladas, nós temos que saber. Se você não souber, não tem problema. Você procura, pesquisa novamente e tal, e traga o ensinamento correto. Agora, se for uma coisa oculta, não tem como. A gente não tem como explicar aquilo que nós não temos condições de explicar, ou que a Bíblia não nos revela. Nós vamos até onde a Bíblia nos ensina, nós vamos até onde ela nos ensina. E nós calamos diante das coisas que não são reveladas. Amém? Então, vamos falar aqui, no item 5, desvios contra a doutrina da inspiração. Existe, depois, pouco depois do fechamento do cânon sagrado, que foi ali no final do IV século, no início do V século, que fechou 66 livros, começou a aparecer ali, até antes também já aparecia, mas começou a ficar mais evidente esses desvios contra a doutrina da inspiração, dizendo que a Bíblia não é inspirada, coisa nenhuma, e dizendo que a Bíblia é de confecção humana, somente humana, e várias outras, né? O Evangelho, ele sofre ataques externos, com o intuito de desautorizar a inspiração bíblica. Eu vou falar aqui mais à frente aqui desses ataques. Se não bastasse também, eles sofrem ataques internos. Veja bem, a Bíblia, ela sofria ataques externos para tentar destruir e desautorizar a Bíblia. Mas também, de dentro do próprio cristianismo, surgiram pessoas que eram contrários à inspiração bíblica. De dentro da igreja surgiram esses que eram contrários à inspiração bíblica. Então, ela sofria ataques externos de pessoas não cristãs e também sofriam ataques internos de pessoas que eram cristãs, mas distorciam a palavra, né? Ou seja, teologias que, ao invés de ratificar a doutrina da inspiração, ela tentava desautorizar essa doutrina da inspiração. E tem até hoje. Se você abrir aí na internet, aí, comentar, você vê que até hoje tem pessoas tentando contra a inspiração bíblica, dizendo que a Bíblia não foi revelada por Deus, dizendo que a Bíblia contém erros, dizendo que a Bíblia é uma história de um povo, do povo antigo, que não tem nada a ver com os dias de hoje. Tem pessoas que dizem que a Bíblia tem que ser readaptada para os dias de hoje, porque ela foi escrita para aquele povo do passado, e não para nós. E várias correntes ideológicas que tem aí, tentando harmonizar as suas ideologias e colocar na Bíblia Sagrada. E muitas vezes eles vão contra a inspiração da Bíblia para poder dar ênfase às suas ideologias. Então, veja que é muito complicado isso. Veja que o profeta Jeremias escreveu no capítulo 2 do seu livro. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte da água viva, e cavaram suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. Isso aqui é o próprio Deus dizendo, e Jeremias registrou. Deus fala aqui,
meu povo me abandonou, que sua fonte da água viva. Cavaram suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm a água. E é isso que está acontecendo nos dias, naquela época, também nos dias atuais. As pessoas procuram doutrinas que lhe atendem, né? Que atendem os seus desejos, e diz que a Bíblia não tem nenhum efeito nos dias atuais. Eles trocam aquele que retém a fonte da água viva e busca cisternas rachadas. Hoje em dia, você está vendo vários exemplos disso aí, de pessoas que tentam buscar os seus próprios desejos e tentam, muitas das vezes, até incorporar na Bíblia, ler a Bíblia com seus pressupostos errados, e força a Bíblia a dizer o que a Bíblia não diz. Então, é um desvio contra a doutrina da inspiração. Aqui também, em Timóteo 4:1, né, tem também uma passagem que é muito falada, né, nas igrejas, que é muito falada nos estudos, né, nos estudos que são realmente dogmáticos, né, fala o seguinte: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmo. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensino de demônios. 1 Timóteo 4:1. O apóstolo Paulo, escrevendo a seu filho na fé, Timóteo, na sua primeira carta, ele fala isso aqui, que nos fins dos tempos, né, as pessoas não suportarão a sã doutrina e estarão sentindo coceira nos ouvidos. Amados irmãos, muitas das vezes, quando a palavra do Senhor ela é pregada, a palavra verdadeira, a sã doutrina, eu observo que em muitos lugares que eu vou pregar, em alguns lugares que eu prego, quando eu começo a falar da sã doutrina, as pessoas ficam inquietas. As pessoas se levantam, vai beber água, as pessoas se levantam, vai no banheiro, e fica aquela coisa toda, aquela andando na igreja para lá e para cá. Por causa disso, não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos. Eles vão sentir coceiras nos ouvidos para ouvir aquilo que lhes agrada, seus próprios desejos. E juntarão mestre para si mesmo. Juntarão mestres para si mesmo. Se chegar um falso profeta aí pregando uma teologia que não tem nenhum fundamento bíblico, as pessoas irão, assim, ficar obcecadas por aqueles falsos mestres. Eu cito um exemplo aqui, irmãos, de falsas doutrinas que está impregnando as igrejas nos dias atuais. Por exemplo, a doutrina da teologia da prosperidade. As pessoas estão querendo ouvir só isso. Só palavras que vai trazer prosperidade, bênção. Não querem ouvir mais a mensagem da cruz. Não querem ouvir mais arrependimento de pecados. Não estão suportando a sã doutrina. E quando alguém fala de prosperidade, aí muda todo o clima. Existem igrejas que fazem campanha disso, campanha daquilo, sete sexta-feira, as pessoas vão, enchem, lotam a igreja. Por quê? Porque tem esse desejo. E muitas vezes, o evangelho que é pregado não é aquele evangelho que é para salvar, que querá salvar todo aquele que crê, e sim evangelho para trazer bens materiais para essas pessoas.
Esse é um problema desde antes de Jesus, no Antigo Testamento, e evidenciou mais ainda em Cristo. Porque Cristo, quando ele pregava o reino de Deus, ele pregava, primeiramente ele pregava o reino. Aí depois ele fazia milagres. Mas o que o povo queria? O povo queria só aquilo que trazesse algum benefício para eles. O pão, o peixe, ou a cura. Somente isso que eles queriam. Fazer parte do reino de Deus verdadeiramente, eles não tinham esse interesse. Tanto que quando ele falou que aquele que quiser fazer parte do meu reino, ele terá que beber meu sangue e comer da minha carne, as pessoas foram abandonando ele. Porque eles não entenderam. E esse é o problema. As pessoas hoje não entendem a revelação bíblica. Não entendem. Elas buscam os seus próprios desejos. E aqui fala aqui, ó, em Timóteo 4:3 e Timóteo 4:1 fala assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecer espíritos enganadores e a ensino de demônios. As pessoas hoje que não têm o alimento sólido, que é a sã doutrina, elas estão aqui enquadrando nesse versículo aqui, ó. Elas estão apostatando da fé. Lá em Tessalonicenses diz que o Senhor não voltará antes da apostasia, se que antes acontecesse a apostasia e o evangelho ser pregado em todo o mundo. O evangelho já está sendo pregado em todo o mundo e a apostasia já está aí. É só a gente ver como que está as pessoas estão apostatando da fé, acreditando em ensinos de demônios. Ensino de demônios mesmo. É coisas que vão totalmente ao contrário da sã doutrina. E as pessoas estão sendo coceiras nos ouvidos. Agora nós vamos falar aqui, irmãos, da inspiração bíblica. E nós vamos falar aqui de uma, de uma categoria de pensadores cristãos, filósofos, que apareceram ali no século no século décimo, no século XVIII, século XIX, né? 18, final de 18 e final do século XVIII e do século XIX, que é uma corrente chamada de liberalismo teológico. Os irmãos, guardem essa palavra aqui, liberalismo teológico. Até então, a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, ela tinha um caráter dogmático. Ela tinha um ensino que não tinha discussão. Muitas vezes, as pessoas, os homens imperfeitos, eles faziam com que eles promoviam distorções no ensino bíblico. Mas, a partir do século XIX, a partir do iluminismo, do humanismo, que Deus foi arrancado, né? É claro que Deus sempre esteve e sempre está sentado no seu trono. Mas para os pensadores do iluminismo, Deus foi arrancado do seu trono e lá foi colocado o homem. Os preceitos dogmáticos caíram e não mais Deus estava no centro da humanidade, e sim o homem passou a ser o centro da humanidade. E o iluminismo ele trouxe esse entendimento de que a razão e a ciência eram, eram situações que estavam acima de qualquer dogma. E eles diziam que, principalmente a Bíblia, porque a teologia era a rainha das ciências,
começaram também a desmistificar essa situação também. A Bíblia não passou a ter esse cartaz todo, né? Perdeu muita coisa. E surgiram, então, os iluministas, na Idade Moderna. E dentro do iluminismo, ou melhor, para poder que se adaptar, o cristianismo fosse adaptado, veja bem, o desvio da inspiração, para que o cristianismo fosse adaptado a esse novo, essa nova corrente, o iluminismo, que era chamado por eles, né, século das luzes, e a Idade Média inteira para eles eram Idade das Trevas, né? Esse é um conceito aí que tem na história, que a Idade Média era o séculos das trevas, a Idade das Trevas, né? E o Iluminismo, a Idade das Luzes. Dali para frente era luz somente, pautada na razão, pautada no empirismo, pautada no cientificismo, né? Então, começou ali. Dentro desse iluminismo, surgiu o liberalismo dentro da igreja. Esse movimento liberal é dentro da igreja, para que o cristianismo fosse adaptado à a nova ordem iluminista. Veja que começaram as distorções. O liberalismo teológico surgiu com a visão crítica da palavra de Deus. Surgiu nessa época aqui, veja bem, só para a gente ter uma ideia. Até aqui, a Bíblia era interpretada na situação de histórico-gramatical. A partir daqui do liberalismo e do iluminismo, a Bíblia começou a ser interpretada de uma forma crítica, uma forma chamada também de criticismo. Então, até então, a Bíblia é tida como livro, como a palavra de Deus, ela era interpretada gramático literal, né, e histórico, ela passou a ser enxergada como um livro comum. A Bíblia não era mais a palavra de Deus, era um livro como outro qualquer. E isso o liberalismo teológico tentou implementar. Ou melhor, ele implementou essa linha de raciocínio, né? Então, aqui, sua abordagem liberal, se dá de forma a desmentir toda e qualquer doutrina relacionada com a inerrância bíblica. Essa palavra aqui, inerrância, não contém erros, né? A Bíblia não continha erros até então. Aí eles desmentiram essa inerrância bíblica, dizendo que a Bíblia tinha erros. Sim. E esses erros, como que os principais erros que a Bíblia tinha é que não tinha mais a condição de entenderem que milagres aconteceram na Bíblia. Esse era o principal erro que eles falavam, que a Bíblia, aqueles milagres que aconteceram na Bíblia, era mito, era mitologia. Não era verdade, era mito. E daí para frente começaram essa questão de tirar tudo que é sobrenatural da Bíblia. Esse foi o papel do liberalismo teológico. Esse foi o papel de tirar tudo que é sobrenatural. Então, eles falavam que Jesus não andou sobre as águas, de maneira nenhuma. Isso aí é mito, é uma mentira. A abertura do Mar Vermelho para os liberais. Isso aqui são teólogos, irmãos. Liberalismo é uma corrente cristã. É eles que estão falando isso para poder se adaptar à nova ordem iluminista, onde que tudo tinha que ser provado pela razão e pela ciência. Então, vamos lá. Eles diziam que tiraram tudo quanto é milagre da Bíblia, tudo quanto é ação sobrenatural de Deus da Bíblia, e deixaram somente o que era histórico. Essa é a posição liberal. Isso trouxe um grande problema, e está até hoje trazendo problemas nas igrejas, inclusive as igrejas brasileiras. Por quê? Tiraram tudo que é sobrenatural, tudo que é milagre. Tiraram Deus da Bíblia. Tiraram Cristo da Bíblia.
Para eles existia o Jesus histórico e o Jesus dos apóstolos. Os apóstolos inventaram Jesus, né, para poder satisfazer as suas doutrinas. Que aquele Jesus que os apóstolos pregavam não existia. Somente existia o Jesus o Jesus histórico, que era completamente diferente. Então veja como eles tentaram distorcer a palavra de Deus, né? Tirando Jesus. Para os teólogos liberais, Jesus ele não ressuscitou. Ele ressuscitou aquela passagem que Jesus, lá em 1 Coríntios capítulo 15, que fala da ressurreição de Jesus, os evangelhos que falam da ressurreição de Jesus, era uma coisa mitológica. Era para poder trazer no coração daquele povo um alento. Não era verdade. E esse liberalismo aqui, ele fez com que a pregação liberal fosse esvaziada do sobrenatural, dos milagres. Imagina só um pastor pregando, tirando tudo quanto é milagre que Jesus fez, tudo quanto era sobrenatural que Jesus fez, tirando isso, o que sobra para pregar? Sobra para pregar só questão de ética. Para eles, a Bíblia é só um livro que ensina a pessoa a amar o seu próximo, a pessoa fazer o bem, a pessoa ajudar as pessoas em calamidades. Sobrou só isso. Mas o que é importante, não estou falando que isso não tem importância, porque isso também é bíblico, nós temos também que ajudar. Tudo isso nós temos que fazer. Mas o que fundamenta a Sagrada Escritura e o cristianismo é os milagres que aconteceram, que era a intervenção de Deus diretamente no seu povo, diretamente no tempo e no espaço. É Deus intervindo ali no meio do seu povo, no tempo e no espaço. Tirando isso, acabou. Não tem como. E esse liberalismo começou a entrar nos seminários teológicos, começou a entrar nas igrejas, e o pastor começou a pregar a respeito desse liberalismo teológico naquela época, e até nos dias atuais tem essa pregação esvaziada do sentido sobrenatural. Deus intervindo no meio da sua criação. Os liberais, eles são numa corrente chamada deísmo. Nós já estudamos lá na nossa primeira aula. Deísmo. Deísmo eles afirmam que Deus ele criou todas as coisas, mas ele não atua mais no mundo. Ele não atua mais na criação. Ele deu corda no relógio e o relógio trabalha por si só. Ele é o legislador que fez todas as leis, mas as leis trabalham sozinhas. As leis da natureza trabalham sozinhas. Eles são adeptos do deísmo. Mas nós entendemos que isso é uma inverdade. Deus ele atua o tempo todo na sua criação. Deus ele ressuscitou nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Ele abriu o Mar Vermelho. No poder de Deus, do Espírito Santo, o Senhor Jesus ele curou pessoas leprosas. Ele andou sobre as águas. Isso é Bíblia. Essa inspiração, segundo o liberalismo teológico, é um erro grosseiro para tentar adaptar a Bíblia Sagrada nas questões atuais. Veja aqui, deixa eu ler essa citação aqui para os irmãos. É do curso que eu fiz lá, primeiro curso que eu fiz teológico, bacharel em teologia, lá da Saber e Fé. Diz assim: o modernismo ou liberalismo teológico surgiu mediante a influência do idealismo germânico, lá na Alemanha, né? O idealismo pode ser definido como qualquer sistema filosófico que explique a natureza da realidade, mas sob o aspecto do espírito ou da mente que dá matéria, e do desenvolvimento da crítica bíblica. O racionalismo, preponderante nos séculos XIX e XX, fez que outros pressupostos fossem adotados
para o estudo da Bíblia. Veja aqui. Outros pressupostos para o estudo da Bíblia. As novas premissas eram as de que a Bíblia era um livro qualquer, como qualquer outro. Não havia em sua natureza qualquer elemento divino que a distinguisse das demais obras literárias. O teórico liberal aproxima-se da Bíblia Sagrada com viés crítico, enquanto a ortodoxia volta-se para a interpretação histórico-gramatical. Os liberais não acreditam de forma alguma na literalidade, por exemplo, dos primeiros 11 capítulos de Gênesis. Para eles, toda aquela narração se trata de mitos, e não pessoas reais. Os liberais têm entendimento que as Sagradas Escrituras é um livro como outro qualquer. De maneira nenhuma acreditam na inerrância e muito menos na Bíblia inspirada. São apenas homens falíveis que escreveram um livro também falível. Esse é o entendimento do liberalismo, dos teólogos liberais. Para eles, os primeiros 11 capítulos lá de Gênesis era tudo mitologia. Para eles ali, Adão e Eva não eram pessoas literais, e sim mitos. Então, esse entendimento, e ele tem várias críticas que eles fazem à Bíblia. Eles falam que o Pentateuco não foi escrito por Moisés, foi escrito posteriormente. Isso trouxe um dano muito grande às igrejas nos dias atuais. Quando eu falei para os irmãos que muitas pessoas estão tendo comichões lá no ouvidos, isso também surgiu no liberalismo teológico, porque o liberalismo teológico ele trouxe um pragmatismo intenso para a teologia da pós-modernidade. Pragmatismo é o quê? É o resultado. Eles queriam a coisa para aqui e para agora, resultado. As coisas para aqui, para agora. E entrou no seio da igreja e ensinamento somente para o agora. O eterno foi para eles descartado. Nós pregamos que Jesus vai voltar. Para eles, não. Para eles, o que importa é aqui e agora, o momento atual. Não importa o que vai acontecer na eternidade, nem se vai ter eternidade. Para eles, não tem essa preocupação. Só que agora. É por isso que entrou várias teologias voltadas para o homem, para o humanismo, para o idealismo. Veja que coisa, né? Como que lá no século XVIII, XIX, afeta os nossos dias de hoje. Você vai nas pregações aí, as pregações são centradas no homem, porque um dia o iluminismo forçou o liberalismo teológico a adaptar o cristianismo nas condições dos séculos das luzes, segundo eles. Que, na verdade, não é século das luzes, coisa nenhuma. É o século das trevas. Né? Aqui, o liberalismo teológico trouxe um prejuízo enorme para o cristianismo. Destruiu a igreja não tinha que pregar, se tirava todos os milagres. Não tinha que pregar. Então, ia fazer o quê? Ia ficar só aquela coisa de ação humanitária, ética. Isso aí não é o verdadeiro cristianismo. O verdadeiro cristianismo é tudo isso, é ética, mas também é as ações sobrenaturais de Deus aqui na Terra, é a ação social, tudo junto, forma um completo, forma um contexto, né, em que todas essas coisas são importantes. Aí tirou o sobrenatural, tirou os milagres, ficou só essas outras coisas. E essas outras coisas que ficaram, que é que toma conta da igreja nos dias atuais. A teologia da prosperidade só foca no homem. Você não pode pregar sobre pecado porque vai constranger as pessoas. Pecado já não é tão importante assim. A redenção do pecado já não é tão importante assim. A ressurreição de Cristo não é importante mais, porque provavelmente foi um mito. Então, isso que nós recebemos hoje, na pós-modernidade, essa influência.
nessa época aqui do liberalismo teológico. Mas houve também algumas situações que teve que se levantaram homens para poder combater esse liberalismo. O pai do liberalismo é um alemão chamado Schleiermacher. Eu não pus aqui na apostila, não, mas depois eu vou mandar para vocês. A inspiração bíblica, segundo os fundamentalistas, surgiu, então, para contrapor os teóricos liberais, surgiu os fundamentalistas. O que é fundamentalista? Era o retorno da ortodoxia bíblica. É o retorno aos milagres que Deus fez naquela época, as coisas que Deus fez ali, os milagres de Jesus. Os fundamentalistas vieram para contrapor a questão do liberalismo teológico. Hoje nós entendemos, né, de uma forma errada essa questão dos fundamentalistas, porque nós associamos esses fundamentalistas, né, para aquele pessoal lá, os terroristas, né? Mas não, os fundamentalistas aqui é essa questão de voltar para os preceitos bíblicos, né? E para contrapor os ensinos liberais. Aqui eles conseguiram, viu? Muita coisa eles conseguiram contrapor, mas aí também, como tudo que o homem faz ele consegue distorcer, houve também erros dos fundamentalistas. O que aconteceu? Os fundamentalistas começaram a enfatizar demais as experiências, as experiências de uma forma sem embasamento bíblico. Hoje em dia, nós vemos aí muitas igrejas que surgiram aqui desse movimento, que pegaram aqui esse movimento fundamentalista para fundamentar as suas ações. E também está errado, porque nós temos que ter uma teologia bíblica. Eles se afastaram da Bíblia também. Os liberais disseram que a Bíblia que não era inerrante. Os fundamentalistas disseram que a Bíblia não falava tudo a respeito de Deus, que tinha coisas que Deus, tudo que nós precisaríamos saber a respeito de Deus, e que, através do contato direto com Deus, eles teriam a revelação completa. Para eles, a Bíblia deixou de ser autoridade autoritativa e deixou de ser, a palavra que fugiu aqui agora depois eu vou lembrar, eu falo para vocês. Então para eles era assim, deixou de ser a fonte última da autoridade, né? Aí houve erros. Nós temos hoje em muitas igrejas, principalmente as igrejas neopentecostais, essa ramificação aqui do fundamentalismo. É o contato direto com Deus, assim, através da oração, e muitas vezes eles dizem, né, subjetivamente, Deus me falou isso, Deus me revelou aquilo. Então, na maioria das vezes, não é Deus, porque Deus ele nos revela o que a Bíblia já nos diz, que a Bíblia nos ensina. O grande profeta é aquele que revela o que está na Bíblia. Então, eles começaram a ter esse contato, né? Um dualismo muito grande de Deus e o diabo. Deus é o bem e o diabo é o mal. Nós sabemos que Deus é o bem e o diabo só age dentro das formas que Deus deixa o diabo agir. O diabo é uma criatura de Deus, não é uma força igual a Deus. Deus e o diabo não são forças antagônicas. Deus é a força. O diabo é uma criação de Deus, ele está sobre o comando de Deus. O diabo só age naquilo que Deus tem, que Deus permite. E depois, por último, surgiu o neo-ortodoxo, a inspiração bíblica segundo os neo-ortodoxos. Isso aqui vocês vão ler aqui na apostila, vocês vão entender bem melhor.
Os neo-ortodoxos, eles não eram a favor dos fundamentalistas, por causa dos desvios também dos fundamentalistas, e também eles não eram a favor dos liberais. Eles queriam contrapor, queriam mediar esses dois sistemas, tanto o liberalismo quanto o fundamentalismo. E eles vieram ali para intermediar. E só que é o seguinte, eles também não ajudaram muito. Porque, para eles, no que diz respeito principalmente à ressurreição de Jesus, eles não afirmam que Jesus ressuscitou realmente. Mas eles afirmam que é necessário, aqueles milagres ali eram necessários para que formasse naquelas pessoas daquela época um desejo de que a Bíblia era a palavra de Deus e a Bíblia era inerrante. Então, nascia no coração dos discípulos. Jesus, ele não ressuscitou verdadeiramente, literalmente, e sim, ele ressuscitou nos corações dos discípulos. E os milagres ali também eram no coração daquele povo. Eles não falavam que não era importante. Eles diziam que os liberais falavam que era pura mentira e não tinha nada de importante naquilo. Os neo-ortodoxos falavam assim, não, vamos ver aqui, mas o importante é a gente tirar o ensinamento que foi repassado através da ressurreição. Não vamos entrar no mérito se ressuscitou realmente. Vamos ver o que de bom foi tirado ali daquele ensinamento, daquela passagem. Então, eles eram meia. E também, para falar a verdade, eles não ajudaram muito também. Veja que isso aqui já tem muitos desses neo-ortodoxos no século XX, nesse século que nós nascemos, né, que muitos de nós nascemos aqui. Aqui que não nasceu no século XX, aqui deve ser só o Rian, né? O resto tudo nasceu ou melhor, que nasceu no século XXI aqui, é só o Rian. Nós todos nascemos lá no século XX. Né? Pelo menos eu penso assim. Se tiver alguém com menos de 24 anos aí. E nesse século XX que surgiu aqui esses neo-ortodoxos falando essas coisas, que o milagre aconteceu, os milagres aconteceram no coração das pessoas, né? No ensinamento, no íntimo daquelas pessoas. Não aconteceu literalmente. Os neoliberais, não aconteceu nada disso, é mentira pura. Não tem nada que pode ser beneficiado dessas mentiras. Já o neo-ortodoxo diz que não, pode ajudar sim, tentando mediar a coisa, né? Jesus, ele ressuscitou no coração dos apóstolos, e os apóstolos pregaram, e muitas pessoas serão salvas pela pregação dos apóstolos. Então, essa diferenciação aqui dessas três correntes que negam até que os fundamentalistas não negam, né? Para eles a Bíblia é inerrante e infalível. Só que em certos momentos eles se afastaram da Bíblia por experiências fora da Bíblia. A Bíblia não era total, né? Autoritativa, negava a totalidade da inspiração bíblica. Bom, esses três nomes aqui, quem é estudante de teologia vai ter que se familiarizar com esse nome. Karl Barth, Rudolf Bultmann, né? Eles fizeram a teoria da neo-ortodoxia. Os liberais, eles falam que a palavra, os liberais falam que a Bíblia, ela torna-se, ela contém a palavra de Deus, os neoliberais, né? Já os neo-ortodoxos diz que a Bíblia, ela torna a palavra de Deus, de acordo com a necessidade daquele que está lendo. É isso que o certo pastor aí falou outro dia lá, que tinha que modernizar a Bíblia, né? Um certo pastor famoso aí, que tinha que modernizar a Bíblia por isso. Porque a Bíblia era lida no contexto do nosso atual, e ela se tornaria a palavra de Deus dentro do nosso contexto. Totalmente errado. Totalmente fora
dessa, dessa verdade, né? Verdade bíblica. E aqui tem alguns textos bíblicos aqui, eu gostaria de deixar aqui, de falar para os irmãos, que afirma aqui. Pois é necessário, veja bem, muitas pessoas pensam assim, por que a neo-ortodoxia, por que o fundamentalismo, por que o liberalismo? Para que isso? Né? Se Deus é Deus, ele mantinha firme a sua palavra ali e pronto. Mas aqui nesse versículo aqui diz o seguinte: pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Tem que ter divergência, irmãos, dentro da cristandade. Sabe por quê? Porque essas divergências vai forjar a ortodoxia, a verdadeira palavra de Deus. Quais aqueles que professam essa bendita palavra de Deus, eles são os aprovados. O século lá do 1, 2 e 3 e 4 dos pais da igreja foi muito importante aparecer aquelas doutrinas erradas, porque quando apareceram aquelas doutrinas erradas, os pais da igreja foram obrigados a escrever, obrigaram a relatar as doutrinas certas. E por isso nós temos a Bíblia hoje, com 66 livros. Se não tivesse acontecido nada, poderia ter distorções grandes hoje. Hoje nós temos a sã doutrina justamente porque esses homens do passado, eles trabalharam para isso. Esses grandes homens trabalharam para isso. Então, é necessário que tivesse essas divergências, essas linhas de pensamento, foi necessário. Mas, irmão, nós temos que entender que Deus é o controlador da história. Deus é o Senhor da história, Ele controla todas as coisas. Se tudo isso aconteceu aqui, essas maneiras erradas, esses entendimentos errados, foi para cumprir o propósito de Deus, para que a sã doutrina, cada vez mais, traga à tona. Deus é o Senhor da história. Deus usou os liberais, Deus usou os neo-ortodoxos, Deus usou os fundamentalistas para poder filtrar a verdadeira palavra, para que fosse fundamentado cada vez mais em nossos corações a verdadeira palavra. Então, isso era necessário. E aqui, interessante aqui, que para encerrar aqui nosso estudo de hoje, todas essas coisas, os desvios contra a inspiração, os desvios contra a revelação, pessoas dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus, que ela torna-se a palavra de Deus, pessoas dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus, que a Bíblia apenas contém a palavra de Deus, dizendo que a Bíblia não foi inspirada, que é um livro comum. Tudo isso foi necessário para que, no final, nós podemos replicar o que Mateus disse aqui. Mateus 24, 34 e 36. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e daquela hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Passará céu e terra, porém as minhas palavras não passarão. O que Cristo disse, a palavra de Deus, ela é eterna. Ela não passará. Ela durará os séculos dos séculos, até a volta do Senhor Jesus Cristo. Pode levantar pessoas, pode levantar ideologias, tudo pode se levantar imperadores querendo destruir a Bíblia. Imperadores mandavam queimar as Bíblias dos crentes. Aquele crente que tinha a Bíblia em casa, ele era morto. Muitos morreram para que essa palavra esteja nas nossas mãos,
nos dias atuais. Muitas pessoas sofreram perseguições, porém, a palavra de Deus não passará. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Aqui está o Senhor Jesus, está falando aqui uma visão escatológica, que tudo irá passar. O céu e a terra irá passar. Lá na carta de Pedro, segunda Pedro, ele escreveu que esse mundo está entesourado para a destruição. E haverá novo céu e nova terra. Aqui que Jesus disse aqui, ó, passará o céu e a terra. E esse céu e essa terra irá passar, mas as minhas palavras não irão passar. O dia do juízo será tudo restaurado. As estrelas, os fogos, os astros cairão abrasados, tudo cairão abrasados, tudo será destruído. Essa minha casa aqui vai ser destruída. Tudo que tem aqui nessa terra que nós estamos vendo aqui vai ser destruído, porque ela está entesourada para o fogo. Mas haverá um novo céu e uma nova terra, muito melhor do que nós temos hoje, no qual habita a justiça. Passará o céu e terra, porém as minhas palavras não passarão. A Bíblia Sagrada não vai passar. O céu e a terra irá passar, mas a Bíblia Sagrada irá permanecer. Amém? Então nós vamos refletir hoje a respeito desse estudo, essa joia que nós temos, que é a palavra de Deus. Ela passou por muitas dificuldades. Foi providência de Deus que ela pôde chegar nas nossas mãos aqui. Providência de Deus. Se não fosse Deus, os homens já teriam destruído com falsas ideologias, com falsos ensinamentos, com destruição. Mas a providência de Deus nos trouxe a Bíblia Sagrada para nós termos em nossas mãos hoje. Não só em nossas mãos, mas na tela do computador, na tela do celular, na Bíblia de papel, no tablet, seja lá qual for o suporte, a Bíblia está aí à nossa disposição. E eu falo para amados irmãos, mais uma vez eu exorto os irmãos, e peço também, não é só exortação, não, peço também, leia a Bíblia Sagrada, busque o aprendizado que ela ensina, porque ela não chegou aqui à toa, e ela não vai passar. Passará o céu e a terra, mas a Bíblia, né, a palavra de Cristo não passará. E a palavra de Cristo, a palavra de Deus e a Bíblia, ela é a mesma coisa. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos então, alguma pergunta aí, irmãos? Irmãs? Eu sei que é muito técnico, né? Essa parte aqui, falar de ortodoxia, fundamentalismo, né? Mas igual eu falo para os irmãos, né, que hoje vocês escutam falar pela primeira vez ou não, né? Hoje vocês escutam falar, mas com o passar do tempo, através da repetição, vocês vão vendo, vão lendo sobre os assuntos, vocês vão absorvendo o conteúdo. Qual é o nome da teoria, pastor, que crê na Bíblia como a palavra inerrante de Deus, Jesus ressuscitou? Qual é o nome essa que a gente pratica? Qual é a teoria? Não, eu não entendi, não ouvi direito. A teoria de interpretação bíblica que a gente pratica, que nós praticamos atualmente, qual é? Ó, a igreja hoje, o liberalismo teológico, ele já está perdendo a força, né? Caiu muito por terra. O fundamentalismo, ele se apresenta, né, nas igrejas, né, neopentecostais, né?
E os neo-ortodoxos também já estão caindo. O que é correto é a Bíblia Sagrada, é a teologia. Nós podemos acreditar mesmo na teologia bíblica. E a teologia bíblica ela é inerrante, ela é infalível, ela é autoritativa e ela é eterna. Então, é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a nossa regra de fé e prática. Não tem um nome específico por falar assim, tinha o neoliberalismo, a neo-ortodoxia, o liberalismo. Não tem, assim, um nome específico. É a Bíblia. Essa Bíblia que nós temos aí, que é a nossa regra de fé e prática. Nós temos que acreditar nela. Todas as suas... E entender que tudo que ela diz é a verdade de Deus. Tudo que ela diz é a verdade de Deus. O que nós precisamos para obter a salvação e ter uma vida digna aqui na Terra, nós encontramos ali, na Bíblia Sagrada. Tá? Então, a teologia nossa é a teologia bíblica. Existem vários tipos de teologia, né? Tem a teologia bíblica, a teologia sistemática, a teologia prática, mas nós temos a teologia bíblica como a nossa fundamental, né? A nossa regra de fé e prática, que é a Bíblia Sagrada. Nem falo que seria teologia bíblica, porque a teologia bíblica ela pode conter erros. Veja bem, mas a Bíblia não. Porque a teologia bíblica é feita por homens. A teologia é feita por homens. A Bíblia não. A Bíblia foi forjada no seio da sociedade por Deus e inspirada pelo Espírito Santo. Nós temos que acreditar na Bíblia. Tá? Amém? Alguma outra pergunta aí? Só uma observação aqui, que esse liberalismo teológico, da forma que ele foi vamos dizer, criado, né, para desmentir os milagres e tudo mais, além disso, ele trouxe um liberalismo por completo, né, dentro das igrejas. Eu Sim. vejo que as pessoas dentro da igreja, não sei nem se isso tem essa correlação, mas eu vejo que as igrejas estão aceitando coisas que esse nome, liberar, né? Liberou geral dentro da igreja. Tem né? tudo a ver, pastor. Tem tudo a ver. Porque as igrejas antigamente não aceitavam, né? Gravidez fora do casamento, separação, tatuagem, bebida. Eu já vi uma pessoa que foi uma vez fazer um trabalho na minha casa, falou que ela trabalhou numa casa de um pastor, que lá, ele dizia que lá podia, a religião dele, sei lá, nem sei mais qual era a igreja, que podia beber. A gente vê que tem igrejas que permitem tantas coisas, e liberou geral, realmente. E a gente que quer andar na linha, seguir tudo direitinho, nós estamos sendo assim, os carrascos, né? Igual o senhor falou uma vez aí, que até na família, até mesmo no nosso meio cristão, até dentro da igreja mesmo, né? Porque eu vou falar de experiência própria. Até dentro da igreja mesmo, a gente é meio que separado. Tipo assim, esses aqui nada pode, são os chatos, são os... Entendeu? A gente é quase um perseguidor das pessoas que estão dentro da igreja que querem fazer o que querem. Isso é uma fonte total do liberalismo. Isso vem do liberalismo teológico. Né? Porque para os liberais, o pecado não existe. Não existe pecado. Pecado está na nossa cabeça, né? Não existe pecado para eles. Para eles é tudo normal. É isso que está impregnado aqui nas igrejas da atualidade. Muito difícil, né? Essas ideologias, né? Tem igrejas aí que, por exemplo, aceita que o casamento entre homossexuais, né? Exato. Tem igrejas aí que não, que isso é mais uma questão familiar, né? Também, mas tem filhos de pastores que trazem a namorada para dentro do quarto e ficam dormindo com a namorada dentro do quarto, filhos de pastores. Porque o pastor não cobra, não. Exatamente. Não põe freio, né? Não aceita, vai aceitando. Isso também está muito voltado para a pós-modernidade, né? Que é essa questão do relativismo.
quando não há uma verdade absoluta, tudo é relativo, né? E eu vejo, eu estava comentando uma vez, que é o seguinte, essas coisas são tão comuns, já são comuns fora da igreja, e aí acaba que, por exemplo, só dou um exemplo de filhos de pastor. Vamos dizer que um filho meu, um filho de um pastor, cai em pecado. Aí, beleza, digamos que ele engravide alguém, dá um exemplo assim mais clássico. Aí acaba que, não são todos os casos, é claro, mas acaba que aquele pastor daquela congregação acaba aceitando outras situações para não ser apontado, sei lá, tipo Verdade. assim, entendeu? Vai aceitando porque aconteceu comigo, então não posso apontar o dedo para o outro, mas eu vejo na minha visão assim, aconteceu comigo, mas eu não quero que aconteça com o outro, gente, aconteceu comigo, assim, meu filho pecou, eu pequei, eu errei, mas isso não vai me dar abertura para aceitar que vocês façam também. Eu tenho A que me redimir a nesse gente não assunto. tem como evitar, né, pastor? Né? Exatamente, claro, As coisas acontecem, às vezes foge ao nosso controle, não porque claro, nós desejamos isso, mas claro. é porque Mas não é foge porque nosso, não tem como. aconteceu, eu vou pintar Né? de coisa, É. agora pode, entendeu? Não, É isso que está aí acontecendo. já É, está sendo liberal, né? O é, liberalismo. tá muito O liberalismo difícil. ele atua em várias áreas, né? Em várias, tem coisa aí que a gente nem imagina que é É, a atuação do liberalismo teológico dentro da igreja. verdade. É o liberalismo teológico, que é a teologia liberal, né? O nome Liberou geral mesmo, é, mas nós infelizmente. somos, para a honra e glória do Senhor, nós somos ortodoxos, né? Nós não aceitamos essas inovações. Não É porque aceitamos, de nós maneira somos, nenhuma. nós somos tradicionais, né? A igreja tradicional, ortodoxa, pautada na palavra, pautada no Amém. ensinamento, e essa palavra que não vai passar. Custa o que custar, né? Amém? Custe amizade, custe qualquer coisa, mas que a gente não abra mão disso. Pastor Beto, Hum, paz a todos. De Rapaz. certa forma, então, esse liberalismo seria eles tirarem a soberania de Deus, a onipotência de Deus, quando ali eles não acreditam nos milagres, consideram mitologia. Então, é como tirar a onipotência de Deus, a soberania, como Deus não é mais, não é soberano. Aquilo que aconteceu foi só para aquela época e os milagres não existem, né, foram colocados como coisas mitológicas, como lendas, coisas assim. sim, E isso, de uma certa forma, acarretou também para o dia de hoje, quando a gente vai pregar para pessoas que não têm, não crê, né, no Senhor Jesus, pessoas céticas também, e que acabam alegando que a Bíblia foi escrita por homens, quando ali o Senhor fala que a Bíblia ela passou a ser considerada pelo liberalismo como um livro qualquer. E aí é a justificativa que muitos dão quando a gente vai pregar, mas a Bíblia foi escrita por homem. Como que você sabe? Como que você prova que foi Deus? Aquela coisa assim, falta de fé mesmo. a Bíblia, quando nós somos questionados nesse ponto aí, o que nós temos que fazer? Porque nós acreditamos, né, no nosso coração que a Bíblia foi escrita por homens, né, porém inspirada pelo Espírito Santo. É. Então, a nossa crença é essa, né? E, e você vai provar com argumentos, né, no que você acredita que é a sua crença. É por isso que você tem que conhecer bem a Bíblia para você fundamentar o que você está falando nos textos bíblicos, né? Aí é o seguinte, nessa questão que você está falando de pregar para pessoas que não crentes, né? O interessante, quando você vai pregar para um não crente, é que você não tem o desejo de ganhar um debate. Você Sim. tem o desejo de deixar uma ponte para você falar com aquela pessoa novamente e apresentar novos argumentos novamente, até aquela pessoa sentir no coração ela, que ela não está certa. E entender também, irmã, que nós somos apenas instrumentos, né? Quem convence é o Espírito Santo.
Se nós temos apenas que pregar a palavra, abrir a Bíblia e pregar a Bíblia. Quem vai convencer é o Espírito Santo. E ele sabe quem ele vai convencer e a hora que vai convencer. Então nós temos que pregar, a tempo e fora de tempo, né? Mas eu falo assim que daí partiu também, né, essa Sim. visão. Daí partiu todas essas teologias que nós temos hoje aqui, erradas, né? Todas não, né? A maioria delas começou lá no liberalismo teológico, para Que afeta adaptar ao iluminismo, que é o século das luzes, né? Adaptar ao iluminismo. E retirou tudo que não era racional do contexto cristão, né? Inclusive, assim, a gente falando aqui, dentro de muitas igrejas também, dentro do povo de Deus, né, considerado o povo de Deus, os cristãos, também há a interpretação de cada um. Por exemplo, igual vocês estavam falando aí agora, um entende de uma forma, o outro quer entender e explicar de outra. Ah, não, esse texto não é assim, isso foi lá para aquela época. Isso para justificar muitos erros, né? Sim. É usado para isso, para justificar erros. As pessoas usam os seus pressupostos para poder justificar os seus próprios erros. E querem colocar na Bíblia o que a Bíblia não está falando. É por isso que nós temos que ter uma responsabilidade muito grande para pregar, porque quando você prega, você tem que saber estudar a fundo mesmo que você está pregando para que vai ter pressuposto, né? Nós chamamos isso na teologia de exegese, né? Exegese é quando você leva um conceito seu, pessoal seu, para dentro da Bíblia. Nós temos que praticar a exegese. Exegese, nós temos que tirar da Bíblia o que ela realmente diz. Então, você tem que retirar do texto a verdade que ele está falando para pregar para as pessoas. Amém. Obrigada. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, vamos orar. Para a gente terminar nossa aula, né? Mais uma vez, no encerramento, eu gostaria de falar para os irmãos a questão da necessidade da repetição, né? Você escuta a aula hoje, depois você vê a aula novamente, depois você lê, depois você pesquisa, e aí se, vou ver a aula novamente, a recepção, né? A repetição. Então, isso é bíblico, tá, gente? Não estou falando de mim, não, viu? Isso é bíblico. Lê Deuteronômio 6 para você ver. Fala lá que, através dessa questão, inculcar nas crianças a lei de Deus, ao se levantar, ao deitar, ao sair, ao deitar novamente. Então, isso é inculcar mesmo. Nós temos que inculcar, repetir, ter esse desejo no nosso coração, né? Aí vocês vão ver, daqui um tempo, está tudo na mente de cada um, né? Pelo menos as coisas mais essenciais tá. Amém? Bom, então vamos orar, então. Agradecer ao nosso Deus por essa aula, por esse estudo. Senhor Deus, nosso Pai, eu te agradeço pelo esse estudo que foi ministrado nessa noite. Pai amado, eu te agradeço pela a revelação da tua palavra. Te agradeço, Pai amado, porque fosse o teu Espírito Santo que inspirou os escritores. Te agradeço também, Pai amado, porque é o teu Espírito Santo que nos ilumina para aprender a palavra. Te agradeço, Pai amado, pelo sacrifício do seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu ali na cruz por nós, nos dando a condição, Pai amado, de hoje sermos não mais inimigos de Deus como éramos anteriormente, e sim filhos de Deus. Eu te agradeço, Pai amado, por cada irmão que participou dessa aula. Te agradeço também pela vida dos meus líderes, pastor Nelson, pastor João. Te agradeço, Pai amado, porque o Senhor até aqui tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos mostrado o caminho correto a seguir.
E o Senhor, Pai amado, com certeza nunca irá nos abandonar nesse propósito. Porque nós sabemos que o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Assim eu oro e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. 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 Graças a Deus. Amém. Com o amor do nosso Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje aqui no Seminário Teológico Batista da Família, mas também por toda a Igreja do Senhor espalhada pela face da terra. E que haja paz e salvação a todo Israel de Deus. Todo aquele, toda aquela que tem fé, pode dizer amém? Amém. Amém. Glória Graças a Deus Deus. abençoe, irmão. Deus te abençoe. Boa noite. Boa noite, gente. Com Deus. a Deus. Bom descanso. Obrigada.